Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Mais cedo eu fiz um post para uma das minhas redes sociais, não sei se LinkedIn ou Instagram, onde eu mencionei o modelo AD. Mencionei que você precisa ter um modelo de desenvolvimento de cursos, um processo para chamar de seu. O meu preferido é o modelo AD. Não tem jeito, quem já me acompanha por aqui já sabe. Então, como chegou muita gente nova aqui no canal nos últimos dias, nos últimos meses, então eu achei que seria legal trazer aqui uma visão panorâmica do AD, né? Como os nossos vídeos aqui, as nossas conversas têm sido mais curtas, eu tenho gostado desse formato, eu não vou trazer um vídeo hoje, uma aula sobre todo o processo, porque eu não vou conseguir fazer isso em 20 minutos. Vai ficar muito corrido e essa não é a minha intenção. Minha intenção é trazer um conteúdo de valor para você. Então eu vou falar sobre a etapa de análise, que é o A do modelo AD, tá bom? O AD ele é um acrônimo, então são 5 etapas, cada etapa uma letra. Então, AD análise, D de design, D de desenvolvimento, I de implementação e E que é de evaluation, né, de avaliação de resultados, né, tá? Então, vamos falar sobre a etapa de análise, mas para não ser uma coisa assim muito do comum, eu resolvi fazer uma coisa diferente, ainda assim. Que é o seguinte, na semana passada, talvez você já tenha assistido aqui, que eu apresentei essa IA, que é a Mônica, dentre várias coisas, essa IA ela cria mapas mentais, né? Então o que eu pensei? Eu vou unir tudo isso, todos esses meus desejos, e eu vou pedir para ele colocar aqui, vou falar para ele, ó, o tema desse mapa mental que você vai montar é modelo AD, etapa, análise, tá? E aí vamos ver o que ele vai trazer e a gente vai comentar sobre isso, combinado? Então olha só, ele já montou aqui pra mim, ele é muito rápido, né? Eu não canso de me surpreender com a velocidade dessa IA. Então tá aqui, então vamos lá, ó. Então o que ele trouxe? Tá bom o tamanho pra você ou você quer que eu ponha maior? Deixa eu ver como é que eu ponho maior aqui, ó. Acho que assim tá bom, né? Então vamos lá, então ele traz aqui, por exemplo, quais são os objetivos da etapa de análise? Identificação de necessidades e definição de metas, e é verdade, tá certo? A etapa de análise, ela é justamente para que a gente possa fazer um mapeamento o mais completo possível dessa demanda ou dessa proposta de treinamento, para que a gente possa ter uma visão geral do que vai acontecer nesse projeto, se possível já se antecipar, mitigar alguns riscos e tudo mais, enfim, fazer todo o planejamento com base nessa análise. Então, talvez eu possa dizer, eu acho que é arriscado, porque eu acho que todas as etapas são importantes, mas se você faz uma boa análise, se essa etapa de análise do modelo você consegue fazer com consistência, com muita informação coletada e analisada e conversada, puxa, as chances do teu projeto dar errado são muito baixas mesmo. Você consegue todos os alinhamentos necessários aqui, né? Uma ferramenta que eu gosto muito para fazer essa identificação de necessidades e que acaba incluindo essa definição de metas que a Mônica trouxe aqui, é o PP de Canva. No PP de Canva, é um Canva que eu criei com base, com uma inspiração no BMG Canvas do Alex Osterwalder, mas muito com base na minha experiência, nos meus projetos de treinamento e ao longo desses, sei lá, mais de 15 anos de carreira, né, em educação corporativa. Então, aqui a gente consegue mapear então a visão macro dessa demanda muito completa, né, muito completa mesmo, com não só os objetivos, como ele vai trazer aqui, espero, imagino, não só com os objetivos de aprendizagem, de desempenho, mas também entendendo quem é o público, qual o tipo de solução esperada, quais são os desafios no contexto daquele público, enfim, um mapeamento muito completo que eu uso
justamente para essa etapa aqui de identificação de necessidades, né? Daí ele traz aqui também sobre público-alvo, né? A gente faz sim, deixa aqui a análise, ó. Análise do público-alvo, entendendo quais são as características do grupo, nível de conhecimento. Aqui é muito legal que a gente faça, por exemplo, se você ainda não conhece quem é o público, como é o caso se você trabalha numa consultoria ou como freelancer, né? Você fazer um mapa de empatia, por exemplo. Pega uma amostra daquele grupo e vai entender melhor quais são as características dessa população. Então, você pode entender ali, então um tema é gestão da mudança, por exemplo. Então, o que as pessoas estão ouvindo falar sobre mudança dentro da organização? O que elas têm visto acontecer por conta dessas mudanças na organização? O que elas estão falando a respeito disso? Onde elas estão buscando informação a respeito disso? Todas essas informações que você capta no mapa de empatia, você acaba usando de uma forma, né? E esse é o objetivo, né? Que você usa de uma forma muito inteligente para que você possa, à medida em que você vai mapear e trabalhar, lapidar aquele conteúdo, você atenta às questões mapeadas do público-alvo, você traz uma abordagem que faça sentido, né? Então, por exemplo, às vezes não é que as pessoas estão com medo daquela mudança em específico, mas sim do impacto que isso vai trazer. Eu me lembro de um projeto que eu tive uma vez, logo ali no começo da pandemia, aqueles primeiros 6 meses, que estava tudo muito nebuloso, né? E daí a demanda que veio para mim, olha, a gente precisa trabalhar com os instrutores do treinamento presencial para ensiná-los a fazer o que eles faziam presencialmente de forma virtual. Só que eles têm muito medo de tecnologia. Esse foi o briefing, né? Falei, tá, eu posso entender um pouco melhor isso e conversar com algumas pessoas? Eu lembro que a gente montou 3 grupos diferentes, não lembro agora por quê, mas eu lembro que eram 3. E daí eu conversei e apliquei o mapa de empatia com esses grupos e foi tão legal, foi tão legal. E ali eu pude perceber que eles não é que eles tinham medo de tecnologia, muito pelo contrário, eles gostavam muito de tecnologia. Eles tinham alguma dificuldade? Até tinham, com tecnologia para a educação, né? Mas eles tinham tecnologia no dia a dia deles, não era esse o problema. O problema é que eles estavam com medo de perder o emprego naquele momento de tanta vulnerabilidade como aquele, entende? Então não é que eles estavam resistentes à modalidade ou com medo da tecnologia ou coisas assim. Na verdade era outra coisa que treinamento não ia resolver, mas que eu poderia, nesse treinamento de ferramentas, que a gente acabou atuando mais sobre ferramentas, como conduzir, né, virtualmente um treinamento, que tipo de dinâmica, como adaptar as dinâmicas do presencial para o virtual, enfim, trabalhamos nisso, mas a abordagem que eu fui trazendo para aquela formação foi diferenciada, foi trazendo alguns elementos para reforçar a segurança deles, né? Então, quanto mais seguros eles se sentissem com aquele momento e aquela, como dizer, não é mudança que eu queria usar, mas com aquele novo momento, né? Enfim, para que não ficasse, para que aquele peso de talvez, né, um possível desligamento, aconteceram muitos, né, naquele momento na pandemia, não pesasse ainda mais, né? Aquele medo não fosse super projetado em cima daquilo que era novo para eles, entende? Então, toda a abordagem do treinamento foi usada no sentido de trazer essa segurança no uso das ferramentas, né? De, olha, você continua sendo muito necessário, a tecnologia não vai fazer nada sozinha, entende? Então, a abordagem fica diferente, percebe? Então, é muito importante esse mapeamento do grupo por conta disso. E ele traz aqui o nível de conhecimento e é legal a gente comentar, porque muitas vezes, principalmente para quem faz o treinamento online assíncrono, né? Você tem eligivelmente um treinamento para a empresa inteira.
Então é aqui que você vai entender, nessa análise do público-alvo, qual é o nível de conhecimento dos grupos dessa população, para que você possa entender se a tua estratégia de treinamento vai ser entregar um treinamento modular, onde, por exemplo, liderança tem acesso a um módulo a mais, porque vai abordar ali questões de liderança, como que a liderança trata com a gestão da mudança, né, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco, entende? Ou se, quais temas eu preciso trazer até para nivelar conhecimento para quem está abaixo, né, tem menos conhecimento sobre aquele tema. Então, eu vou conseguir fazer esse mapeamento se eu fizer uma boa análise desse público-alvo, tá? Pois ele traz aqui o contexto, né? Então, qual é o ambiente de aprendizagem e os recursos disponíveis, que são importantes, obviamente, né? Entender onde as pessoas vão realizar esse treinamento, vai ser home office, elas vão fazer na casa delas, de repente é um treinamento para o time operacional, eles vão fazer onde? Dentro da fábrica? Existe um espaço dentro da fábrica para que eles possam realizar esse treinamento? Né? Ou é um time de rua que está o tempo todo em trânsito? Então, eu preciso pensar nisso na minha estratégia de treinamento. Como é que eu vou elaborar um treinamento que eles possam acessar de qualquer lugar, né? Sem prejuízo da aprendizagem. Os recursos disponíveis, claro, né, que você tem no jantar, eu quero criar um treinamento usando realidade virtual, tá, mas tem óculos para todo mundo ou não? Né? Provavelmente não, tá? Agora, uma coisa importante aqui dentro do contexto é entender, não só em termos de recurso aqui, mas também em termos de momento. Qual é o momento que esse grupo está vivendo? Existe alguma resistência com relação àquele tema? Qual é o momento econômico? Né? Ou quais são os desafios que a empresa está passando? Qual é o momento daquele time? O que está acontecendo na vida daquelas pessoas com relação à empresa? Né? Ou mesmo cenário social, enfim. É importante entender essas nuances do contexto, né? Eu sempre trago um exemplo aqui de quando eu trabalhava, quando eu falo sobre isso, de quando eu trabalhava na TAM, e ali a gente tinha um treinamento online que era, eu não vou me lembrar agora o nome específico dele, mas as companhias aéreas, elas têm, talvez outras indústrias também, né, mas vou falar especificamente dessa que eu conheci. Elas têm um treinamento onde um grupo é capacitado recorrentemente para o caso de uma emergência, de uma situação de emergência, um acidente aéreo, por exemplo. Né? E aí, vocês sabem, todo mundo sabe, do acidente da TAM aqui em São Paulo, né? Foi um acidente super grande, se perderam muitas vidas ali, enfim. E estava na hora da reciclagem desse treinamento. E a demanda, quando chegou, ela veio para que o treinamento acontecesse em julho, essa reciclagem. Em julho foi justamente o mês do acidente, né? Então era um momento, hoje em dia isso já não acontece mais, mas era um momento ali que todos os jornais falavam sobre o acidente, que se revivia, e era uma dor muito grande, né? Naquele momento ainda era uma ferida muito aberta, esse tema dentro da companhia. E daí, qual era o contexto ali? Não era um contexto legal para a gente abordar esse tema, não naquele momento, né? Onde esse seria o assunto, você ligava a televisão e o jornal estava passando sobre isso, né? Sobre as investigações e tudo mais. Então não era legal, sabe? Se criaria ali uma resistência, um momento... não era legal, não ia propiciar a aprendizagem, não era uma abordagem legal. Então imagina só, você vê ali ligar a TV, ver os nomes, né, das pessoas que se foram, todo mundo conhecia, né, todo mundo se conhecia ali, e depois, agora tem que fazer o treinamento, sabe? Então, entender o contexto traz muitas vezes até essa sensibilidade para o melhor momento de realizar aquele treinamento ou não. Entende? Tá? Então isso é importante. Obviamente, conteúdo, né? Não há treinamento sem conteúdo, não é mesmo?
Então, também essa etapa de análise, você precisa dedicar um tempo para fazer análise do conteúdo. E esse conteúdo, como é que eu sei que conteúdo eu vou trazer para esse curso? Depende de quais são os objetivos de aprendizagem, que por sua vez estão conectados com os objetivos de desempenho. Então, eu preciso que esse time melhore a performance em determinado sentido, né? Em determinada competência, por exemplo. Então, quais são os conteúdos ou o que eles precisam aprender para performar melhor? Então, com essa resposta, eu vou buscar os conteúdos que atendem a esses objetivos de aprendizagem, tá? Aí ele traz aqui também a avaliação. Cada um desses tópicos, gente, dá para fazer um vídeo só sobre, tá? Se vocês quiserem, deixe um comentário aqui embaixo. Sônia, eu quero um vídeo, por favor, sejam gentis, tá? Sejam gentis. Ah, Sônia, por favor, eu queria um conteúdo, eu quero que você traga um tema, um vídeo para falar sobre análise de contexto. Vou trazer com o maior prazer, tá bom? Então, só colocar aí. Então, ele fala aqui do planejamento de avaliação, né? Os critérios de sucesso, métodos de avaliação. Lembra que eu falei agora há pouco sobre o PP de Canva? No PP de Canva, uma das coisas que a gente coloca, a gente fala ali, né? Uma das perguntas que a gente tem é justamente sobre quais são os critérios de sucesso desse projeto. Isso é super importante, esse alinhamento de expectativa, porque às vezes, na verdade, na maioria das vezes, você quer entregar um treinamento perfeito, de excelência, né? Porque para você, um critério de sucesso de um projeto de treinamento é a excelência. E muito bom, excelente, se o critério de sucesso do teu cliente é esse. Porque se o critério de sucesso dele é velocidade na entrega, por exemplo, não adianta você entregar um curso excelente, mas com um prazo que para ele é inadmissível, entende? Aí você pode pensar, ah, Sônia, mas então eu posso entregar sem excelência? Não, não. Mas você vai alinhar a tua expectativa, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, a tua expectativa do que é excelente para este prazo. Então, você vai fazer com excelência o que é possível para aquele prazo, entende? Não é que você vai fazer de qualquer jeito, de forma alguma, isso jamais, né? Mas você precisa entender qual é o critério de sucesso para o cliente e atendê-lo da melhor forma possível com os recursos que você tem, né? Em termos de ferramentas e de tempo também, tá bom? E ele traz aqui, de resumo da análise, síntese das informações coletadas, direcionamento para as próximas etapas. Como que eu colocaria isso aqui? Isso que ele está chamando de resumo da análise. Cada uma das etapas do modelo AGE tem início e fim, certo? Né? Cada uma das etapas dentro do processo. E a finalização, a conclusão dessas etapas são marcadas por alguns documentos. O documento que marca o encerramento, a conclusão da etapa de análise, é o documento de proposta de treinamento. Talvez você dê um outro nome aí, onde você trabalha. Mas acho que proposta de treinamento dá para entender, né? De forma geral. Que é um documento onde você vai trazer ali o resultado de toda a tua análise. Para que você possa, junto com o cliente, junto com o cliente, falar, olha, da demanda que você me trouxe, eu entendi isso aqui, ó. E você vai descrever lá. Qual é o público, qual é a necessidade, né? Qual é o contexto, enfim. E, então, eu estou propondo, diante dessa análise feita, eu estou propondo essa solução de treinamento aqui. Eu entendo que esse é o melhor formato, que essa é a melhor estratégia, esse aqui é o cronograma proposto e tal. Então, é um grande resumo / conclusão de tudo que você analisou anteriormente e de como você, a partir dessa análise, enxerga uma solução para que ela passe a ser trabalhada na próxima etapa, que é de design, do desenho da solução, entendeu? Então, isso seria aqui como eu arrumaria esse resumo da análise, tá bom? Então, essa é a etapa de análise do modelo AGE. O que você achou? Você já implementa algumas dessas
tarefas dessa etapa? Você faz esses tipos de análise no teu projeto? Conta tudo aqui para mim aqui embaixo e eu vou gostar muito de ler e de saber como que você tem atuado. E fica super à vontade, como eu já disse, de colocar a tua sugestão aqui, quais temas, quais outras tarefas ou etapas da análise você gostaria que eu me aprofundasse aqui para conversar com você, tá bom? Um super beijo, tchau, até o próximo vídeo.